Então, hoje eu vou falar sobre o artigo que é suporte nutricional em pacientes cirúrgicos com câncer coloretal. Esse artigo foi o Dr. Gustavo que passou, então agora eu vou repassar para vocês o que eu entendi. Então, o artigo, eu recortei, ele é do Jornal Mundial de Gastroenterologia, e ele é um artigo chinês. Dá para a gente ver pelos autores ali, Yang Chen, Bao Lin Liu, então são todos chineses. E ele foi desenvolvido no hospital chamado Tianjin Hospital, que é um hospital universitário na China. Então, qual foi o objetivo desse artigo? Foi rever a aplicação do apoio nutricional em pacientes após a cirurgia do câncer coloretal. E também, com esse artigo, a intenção também foi de ajudar a propor novas estratégias nutricionais, confirmar dados ou contrapor também do que já existe na literatura. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o câncer coloretal, como ele está hoje no mundo, a incidência. Então, ele é o quarto câncer mais comum em homens, o terceiro em mulheres, e é uma importante causa de morbidade e mortalidade no mundo todo. A desnutrição é comum em pacientes que se apresentam para o tratamento cirúrgico do câncer coloretal. Essa desnutrição está muito relacionada ao tamanho do tumor, à extensão, à localização do tumor, e também está relacionado se já houve um tratamento prévio cirúrgico, se já houve ou quimioterapia ou radioterapia. E os resultados pós-operatórios são geralmente melhores nos pacientes que estão em bom estado nutricional. Então, existem diretrizes que apoiam o suporte nutricional. Então, duas bem conhecidas são da Sociedade Europeia, ESPEN, e da Sociedade Americana. Então, o que o artigo fala muito e o que ele se baseia é nessa europeia. Então, só que apesar de existirem essas diretrizes e tudo mais, não são muitas as pessoas que seguem. As pessoas até podem conhecer, mas em muitos serviços de saúde não está implantado um protocolo para que elas sejam utilizadas no dia a dia dos hospitais. Então, há uma discrepância muito grande entre a prática clínica e orientações sobre nutrição de apoio. E também faltam rotinas de suporte nutricional. Então, o método indicado pela Sociedade Europeia é esse Nutrition Risk Screening de 2002. Então, eu coloquei aqui, ele não estava no artigo, ele só citava porque o artigo usou esse método. Mas eu trouxe aqui também para os meus colegas acadêmicos que eu não tinha conhecimento desse método. Então, eu vou explicar bem rapidinho como que faz. Então, é como se fosse uma triagem. Então, inicialmente, tem um questionário com quatro perguntas e 4 focos. Um é no IMC, e outro também, uma coisa que considera é a perda de peso nos últimos 3 meses, e também pergunta se o paciente teve ingestão reduzida na última semana, ou se o paciente é gravemente doente. Então, se responder em uma pergunta ou mais dessa tabela, basta responder uma pergunta sim para você continuar a triagem. Então, esse método de triagem, ele é bem usado porque ele não considera só o estado nutricional dos pacientes, ele considera também as comorbidades que eles têm e também a idade, né? Então, eu não vou passar aqui todos os... Mas, dá para a gente ver que o paciente, então, com o score 0, ele é eutrófico. Ou ele pode ter uma desnutrição leve, moderada ou grave. Já com relação à gravidade da doença, então, pode ter ausência de doença, ter uma doença leve, moderada ou grave. Então, para fazer a somatória desse screening, então, o estado nutricional é somado à gravidade da doença e também, se o paciente tiver idade superior a 70 anos, então é preciso adicionar 1 nessa somatória. Então, se essa pontuação for igual ou superior a 3, então o paciente é considerado de risco para desnutrição. Então, agora eu vou falar como foram os métodos para esse estudo. Então, 202 pacientes foram analisados. Então, no hospital, durante 6 meses, que foi janeiro de 2010 a julho,
existiam 220 pacientes com câncer coloretal, mas 18 foram descartados do estudo, pois um tinha hidroperitônio, que não era adequado fazer o estudo, já que ele tinha esse quadro, e os outros estavam fazendo tratamento clínico. Então, restaram esses 202. Então, foi avaliado o processo de suporte nutricional deles através da análise dos resultados pós-operatórios clínicos. E também comparou-se as recomendações internacionais e as orientações. Então, exames laboratoriais foram realizados para analisar o estado nutricional de cada paciente. Então, foram também analisadas variáveis de desfecho clínico, como complicações pós-operatórias, permanência hospitalar, custo de internação e evolução pós-operatória, que são interessantes para depois serem aplicados a qualquer hospital, qualquer local de interesse. Então, foram determinadas estratégias viáveis e nutrições adequadas de acordo com cada tipo de doente, mas percebeu-se que o estado nutricional dos pacientes eram diferentes. Então, houve a necessidade de estratificar essa população. Então, surgiram 5 grupos desse estudo. Então, agora eu vou fazer a discussão dos resultados, comparando um pouco com o que já existe na literatura. Então, a desnutrição é comum em pacientes com câncer coloretal. No estudo, 25,7% dos casos tinham risco nutricional. Tiveram o índice NRS maior que 3. Então, é bastante coisa. E, na literatura, 20% das mortes em pacientes com câncer coloretal são relacionadas à desnutrição ou complicações. Então, toda essa quantia, 20%, não tem a morte relacionada a causas primárias do tumor. São decorrentes de desnutrição ou consequências disso. Então, a desnutrição muitas vezes é negligenciada no atendimento, na prática clínica do câncer coloretal. Então, eu coloquei ali também alguns problemas clínicos que interferem diretamente no procedimento de cura ali do câncer coloretal. Então, a desnutrição prejudica a cicatrização, causa imunocomprometimento, diminuição da função cardíaca e respiratória e outras complicações que podem levar à hospitalização prolongada e uma taxa superior de mortalidade. Então, a discussão que o artigo faz também é que pacientes com câncer têm o risco de desnutrição, isso eu já disse, mas que o apoio nutricional para pacientes com câncer pode induzir que os cânceres cresçam de forma mais rápida. Então, como fazer esse suporte nutricional diante disso? Então, o que a Sociedade Europeia diz é que ela recomenda que a gente só faça o suporte nutricional do paciente quando o estado nutricional dele for tão comprometido que os pacientes estejam correndo um risco elevado de complicações, ou não se pode cumprir com tratamento oncológico. Então, eu vou começar, foram 5 grupos. Então, a partir de cada grupo se chegou a uma conclusão. Então, vou começar já falando dos resultados. Então, o grupo A foi avaliado o suporte nutricional pós-operatório. Então, foram feitos com 199 pacientes que não tinham recebido o suporte nutricional pré-operatório. Então, só foi analisado o pós. Então, esses pacientes foram divididos em de risco e não de risco. Só deixa eu ver se eu consigo... Ali, ó, não risco e de risco. Então, desses pacientes, em parte deles foi feito o suporte nutricional e na outra parte não. Então, nos pacientes de não risco, então percebeu-se que o número de complicações foi maior naqueles que não tiveram suporte nutricional. E já nos de risco, o número ali, a diferença não foi tão significativa entre aqueles que fizeram... aqui foi a diferença dos pacientes que não tinham risco. Então, deu uma diferença grande, digamos assim, relacionando o suporte nutricional. Então, o suporte nutricional para os pacientes que não tinham risco foi importante. Mas já para os pacientes de risco, não foi tão significativo a contribuição do suporte nutricional.
Então, não era o que eu esperava, assim, esse resultado não era o que eu esperava. Mas eu não entendi ao certo por que isso aconteceu. Mas também depois eu analisei que o espaço amostral dos pacientes que não receberam suporte nutricional foi muito pequeno também. Foram 2 dentre 49 e aqui foram 5 entre 143. Então, pode ter sido alguma coisa relacionada ao baixo espaço amostral. E as complicações pós-operatórias, então, que foram analisadas nesse grupo, percebeu-se que elas estão bastante relacionadas ao soro glicosado no nível alto, quando analisados no exame, né? Então, qual foi a conclusão através do estudo? Que os pacientes sem risco nutricional, então, o suporte nutricional para eles é necessário para evitar complicações e reduzir o tempo de internação. Já os pacientes com risco nutricional, o suporte nutricional no pós-operatório não teve uma vantagem significativa, mas é permitido. Então, são necessários mais estudos, né, nessa área para que seja comprovado alguma coisa. Isso não comprova nada ainda. Então, agora, outro assunto que foi discutido num outro grupo de pacientes. Então, foi a nutrição parenteral pré-operatória. Então, a literatura diz que nem sempre ela é necessária. Então, a Sociedade Europeia diz que a nutrição parenteral pré-operatória ela é indicada em pacientes desnutridos, nos quais a nutrição enteral não pode ser adequadamente administrada por via oral ou enteral. Então, são aqueles pacientes que não têm outra forma de nutrição. Então, para eles, é recomendado pré-cirurgicamente. Já em pacientes bem nutridos, não há benefício dessa técnica. E ela, além disso, pode aumentar a morbidade. Então, vamos ver o que aconteceu no estudo. Então, foram analisados 5 pacientes que estavam com uma desnutrição grave. Então, foram analisados esses índices aqui, albumina, potássio, sódio, foram os que refletiram o estado nutricional do paciente. Então, com uma nutrição parenteral pré-operatória, então o grupo 1 demonstrou-se assim, que não teve uma diferença muito grande daqueles que fizeram a nutrição pré-operatória, mas que, no custo, a diferença foi bem grande. Então, como conclusão, foi que a nutrição parenteral pré-operatória faz um custo muito grande, então, na internação, e não faz diferença significativa no resultado. Mas também são necessários mais estudos em relação a isso. Agora, o outro grupo vai ser analisado a nutrição enteral. Então, a literatura diz que antigamente os cirurgiões, os médicos não gostavam de fazer essa nutrição enteral logo após a cirurgia. Mas hoje viu que pode existir muitos benefícios dessa nutrição. Então, antigamente, eles tinham medo que a nutrição precoce pudesse romper as anastomoses que estavam recém-feitas, que pudesse dar problema. Então, só que foram feitos estudos e diz que existem benefícios utilizando a nutrição enteral. Então, a internação pode ser reduzida, pode reverter a integridade da mucosa ali e também estimula o depósito de colágeno na anastomose ali. Reduz o uso de sonda nasogástrica, tem o risco de infecção diminuído e também é capaz de reduzir a mortalidade. Então, qual foi o resultado no estudo deles lá? Então, o resultado deles foi que o consumo via oral precoce pós-operatório pode reduzir o tempo de jejum e de internação hospitalar. Então, que ela foi benéfica. Então, a nutrição enteral foi benéfica para eles. Aqui dá para a gente ver como foi benéfica, sim, que o paciente teve alta mais precocemente fazendo a nutrição. Agora, outro tema, né? Então, utilizar a nutrição parenteral em pacientes com câncer coloretal no pós-operatório. Então, tem três opiniões aqui. Então, Planas recomenda que em tais situação, né, no pós-operatório do câncer coloretal, não se deve fazer a nutrição parenteral pós-operatório.
Já Seidner diz que ela deve ser reservada a pacientes com ilho prolongado no pós-operatório, geralmente com mais de 7 a 10 dias. E nos pacientes gravemente desnutridos, em que a alimentação não pode ser iniciada dentro de 3 a 5 dias. Já a Sociedade Europeia diz que é recomendado para pacientes que não conseguem satisfazer as necessidades calóricas dentro de 7 a 10 dias. E também em pacientes que necessitam de nutrição artificial no pós-operatório, dieta enteral ou combinação de enteral e parenteral para complementar a alimentação. Então, qual foi o resultado deles lá? Então, foi dividido assim. Um grupo fez a nutrição parenteral, fez pelo menos por 7 dias. Então, pode ser de 7 dias a mais. E teve outro grupo que usou a nutrição parenteral menos de 7 dias. Então, o resultado foi que assim, que ali o status nutricional, então seria a condição nutricional dos pacientes que fizeram com menos de 7 dias foi melhor do que aqueles que fizeram por mais de 7 dias. E também que a glicose, que é um fator de risco que pode dar complicações, então ela também está diminuída nos pacientes que fizeram por menos tempo a nutrição parenteral. Então, como conclusão, a maior duração da nutrição parenteral traz altos custos para o hospital e também induz a hiperglicemia, que é associada com uma maior taxa de complicações pós-operatórias. Então, portanto, menos de 7 dias de nutrição parenteral é indicada e pode ser apropriada para os pacientes. Então, agora, o último estudo, né, que é sobre os ácidos graxos, que é o ômega 3 no pós-operatório. Então, Seidner diz que pode beneficiar os pacientes em risco de terem mau resultado. Então, eu estava olhando, o ômega 3 é como se eles tivessem um efeito imunossupressor. Ele é utilizado também para doenças reumatológicas. Então, por exemplo, para uma doença autoimune também, o uso do ômega 3 pode ser benéfico. Então, eu achei interessante isso. Então, o ômega 3 ele é capaz de diminuir a quantidade de linfócitos, diminuir a resposta imune e aumentar o desfecho clínico. Então, o que é questionado, que no tratamento ali do câncer coloretal foi suposto, e alguns estudos dizem, que essa pequena imunossupressão pode ajudar na melhora do paciente. Então, para esse estudo, foram analisados, então, a resposta do paciente ao ômega 3 pelos números de linfócitos. Então, o resultado foi que, deixa eu apontar aqui, com ácido graxo, né, o ômega 3 ali, as complicações não teve muita diferença nas complicações, ó. E também o custo aumentou bastante para o hospital. Então, a conclusão foi que o ômega 3 aumenta o custo para o hospital e tem a tendência de aumentar as complicações pós-operatórias. E tem pior prognóstico no pós-operatório. Isso foi no estudo deles, foi a conclusão que eles chegaram lá. Mas são necessários mais estudos também. Então, as conclusões são que, atualmente, então, tem inúmeros obstáculos em relação à nutrição. Tem coisas ainda que não há consenso em relação a certos nutrientes, como o ômega 3. Então, e também é difícil, existem poucos locais que existe um protocolo e ele é seguido. Então, deve existir um maior esforço na avaliação nutricional dos pacientes. Então, uma adequada e moderada intervenção nutricional pode melhorar significativamente o curso de recuperação pós-operatória. Pode também aliviar o sofrimento do paciente e reduzir os custos médicos. Então, os clínicos devem estar cientes dos princípios de apoio nutricional e usar métodos adequados para o suporte. Então, o ideal seria que fosse barato para o hospital, bom para o paciente. Então, são mais estudos que vão nos ajudar a chegar a uma conclusão, a uma adequação no protocolo. Mas, então, é isso. Obrigada.